Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje, da segunda série, é princípio fundamental da contagem. Então acompanhe comigo o nosso material. Princípio fundamental da contagem é o principal conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área e as fórmulas de fatorial, de combinação, de arranjo, de permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem. Esse princípio afirma que se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de x, y, z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades. Então, nós temos aí que o princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras decisões podemos combiná-las. Se uma decisão pode ser tomada de n maneiras e outra decisão pode ser tomada de m maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculada pelo produto de n vezes m. Então, acompanhe comigo o exemplo para nós colocarmos esse conceito na prática. Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz e o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne, que são a bovina, de frango e a vegetariana. E 2 tipos de feijão, um com caldo e o outro tropeiro. E 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. E aí vem o comando da questão: de quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Então, nesse caso, você percebe que nós temos aí uma combinação, de escolhas. E aí, qual a decisão de tomar aí um prato feito? Qual a melhor escolha? E aí nós temos várias combinações. Então, percebam pelo gráfico de árvore aí, que nós temos, por exemplo, o feijão, nós temos de caldo e o tropeiro. Já a carne, nós temos 3 possibilidades: a vegetariana, a bovina e a de frango. E aí nós podemos combinar com o caldo, que é o feijão, ou com o tropeiro. Percebam também que nós temos ainda a escolha de utilizar o tipo de bebida, suco ou refrigerante. E aí percebam que no caldo, quando eu escolher caldo e, por exemplo, vegetariano, abre-se 2 possibilidades de eu tomar suco ou refrigerante. De igual maneira, acontece se eu escolher caldo, carne bovina, e aí eu tenho também 2 maneiras de escolher suco ou refrigerante. E assim, sucessivamente. O que é que acontece? Dado esse tipo de situação, note que há 12 possibilidades de escolher, mas era possível chegar a esse número realizando uma simples multiplicação das possibilidades por meio do princípio fundamental da contagem. Logo, o número de combinações do prato possível poderia ser calculado. E aí vocês percebem, nessa situação, que ao contar a quantidade de possibilidade, ela dá exatamente 12. Mas imagina uma situação dessa, rotineira, no seu dia a dia, como você poderia saber a quantidade de possibilidade? Então, nesse caso, basta você multiplicar os fatores de combinações, o produto delas, e aí você terá o resultado final. Por exemplo, nesse caso que nós temos 2 tipos de feijão, então eu tenho 2 possibilidades. Então está aí o 2. A carne nós temos 3 possibilidades, que é a vegetariana, bovino e frango. Então está aí o elemento 3. E o tipo de refrigerante nós temos 2. Aliás,
nós temos dois tipos de bebida, suco e refrigerante. Então está lá o doisinho, o termo 2. E aí, a partir do princípio fundamental da contagem, nós podemos fazer o produto desses termos. Então ficará 2 vezes 3 vezes 2. E aí me dá o resultado de 12 possibilidades de escolha para obter essa refeição. Tudo bem, gente? Então olha só, o princípio fundamental da contagem, existem várias aplicações dela. Pode ser, por exemplo, na informática, pode ser também utilizado quando você vai combinar elementos para a construção de uma senha, e temos diversas outras situações que nós podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Uma outra aplicação é no estudo das probabilidades, que vocês irão ver nas próximas aulas. Para calcular, precisamos saber a quantidade de casos possíveis e a quantidade de casos favoráveis. A contagem dessa quantidade de casos possíveis e favoráveis pode ser feita por meio do princípio fundamental da contagem. Esse princípio gera também as fórmulas que vocês irão ver nas próximas aulas de permutação, combinação e arranjo. Vamos ao exercitando de hoje? Então acompanhem comigo o exercício que nós trouxemos para vocês hoje. Calcule o total de placas de automóvel com 3 letras e 4 algarismos, que é possível fabricar com as letras do nosso alfabeto e com os algarismos de 0 a 9. Então vamos à resolução. Nós sabemos que a placa ela tem um formato, que ele já deu no enunciado, de 3 letras, né? Então os primeiros 3 espaços se referem à letra e os 4 últimos se referirão aos algarismos. E aí nós vamos enumerar de 0 a 9. Ele já fechou o conjunto. Percebam aí. Então o esquema ficará da seguinte maneira. Na primeira situação, ou no primeiro quadrado, nós temos 26 possibilidades. Porque aí nós vamos colocar as letras do nosso alfabeto. E aí, de modo geral, quando nós trabalhamos o princípio da contagem, o nosso alfabeto nós contamos com 26. Na segunda posição, também será 26. Porque nessa situação, não importa a repetição. Então, nesse caso, pode repetir as letras. De igual modo, vai acontecer no terceiro espaço das letras. Nós teremos 26 possibilidades de letra. A partir do quarto, nós vamos ter os algarismos, correto? E aí você percebe que ele vai de 0 a 9. Ou seja, nós temos 10 elementos. E de igual modo, na segunda posição dos algarismos, nós também vamos ter 10 elementos. Novamente, nós podemos ter números repetidos ao construir a quantidade de placas que nós queremos nessa situação. De igual modo, vai acontecer na terceira posição dos algarismos. Será 10. E na última também. Observe-se que nós temos aí 3 posições para o nosso alfabeto e 4 para o conjunto de algarismo. E aí o que é que nós podemos fazer? Pelo princípio fundamental da contagem, basta você fazer o produto desses termos, ou seja, 26 vezes 26 vezes 26. E aí vamos multiplicar também a quantidade de algarismo na mesma sentença. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aí, organizando esse termo, nós vamos ter a seguinte situação. 26 elevado ao cubo. Então perceba que o 26 ele está sendo repetido 3 vezes. E aí, conforme a propriedade da potenciação, nós temos aí bases iguais, então repete a base e somos expoente. Da mesma forma vai ser o procedimento para os algarismos. 10, quantas vezes se repete? 4.
Então, nesse caso, nós teremos a seguinte sentença: 26 ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência. E aí, ao resolver essa situação, você terá um resultado da quantidade de placas que nós podemos produzir a partir dessas 26 letras e desses 10 algarismos, em relação ao formato dessa placa. Tudo bem? Então, nesse caso, o total de placas será de 175.760.000 placas. Tudo bem, gente? Pessoal, a aula de hoje foi em relação ao princípio fundamental da contagem. Então, vocês já perceberam que nós vamos aprofundar um pouco acerca das combinações, da probabilidade. Então, eu peço a vocês que corram na plataforma Eduque, façam as atividades complementares. Se houver dúvida, reveja essa aula e outras aulas, né, para vocês aprofundar sobre essa temática. E bons estudos e até a próxima!